Até um anedótico aí contando, tem um amigo meu que comprou um carro, um Jeep Renegade. Não, e foi assim, ele falou pra mim, daqueles, pô, eu comprei com desconto PCD, porque eu tenho um problema aqui. Aí eu virei pra ele, pô, a gente não tava jogando bola semana passada? Porque ele depois que eu falou, cara, eu tenho direito, eu vou usar. Se existe essa regra que permite que eu faça, eu vou usar. Mas que problema que ele tinha? Se ele chegou a comentar? Ele tinha ali um problema imperceptível. imperceptível. Não, se você tem, por exemplo, uma perna mais curta que a outra, mas meio centímetro, acabou, você já pode comprar PCD. Pô, quase todo mundo deve ter algum tipo de problema. Pois é. Então, o Brasil é assim, o que acontece é muito difícil numa democracia você mudar a lei onde você tem poucos privilegiados, porque esses, quando você muda a lei, eles vão gritar, fazer manifestação, vão lá para Brasília fazer manifestação. E a maioria que vai economizar vai ficar quieta, porque você não vai manifestar para pagar 1 ou 2% a menos num carro. Agora, corta benefício para gente de PCD que não é realmente que nem, por exemplo, problema de tireoide, e o pessoal vai gritar. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essas leis, porque numa democracia mudar isso depois é difícil. Agora, a gente perguntar, quando a pessoa vai comprar um carro PCD, quanto mais ou menos ela paga mais barato do que uma outra pessoa? Basicamente 20% a menos. 20% a menos. Ela paga ICMS a menos e ela paga uma parte do IPI a menos. Paga 20% a menos. Ou seja, o carro de 120 mil paga 90, 93, 95, 96, 98, que é de 20 de cima para baixo, né? Uhum. E esses 22 mil multiplicado por 0,2%, você poderia baixar o preço de todo mundo de 4%. Perfeito. Mantendo o privilégio de PCD para quem realmente não pode jogar bola. Uhum. Perfeito. Perfeito. Cara, uma coisa bacana, até para o pessoal entender, né? Significa, pô, no Corolla, então a gente tá falando aqui a baixar de 3% a 4% o valor de todos os veículos. Você ia baixar 10 mil reais o preço do carro. Você ia baixar quase 10 mil reais o preço do carro, né? Então acho que esse é um ponto bacana. Um monte de pessoas não iam mais poder comprar carro 20% mais barato, mas 80% iam comprar o carro mais barato, 4%. Perfeito. Uma pergunta que eu ia... Que era a situação que a gente tinha em 2009, 2010, 2011, hein, gente? Deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio, mas por que o cara chega lá, pô, ó, eu quero incluir a tireoide. Quem que chega com um negócio desse? Quem que dá o laudo? Quem que... O médico, é permitido por lei. Não o laudo que dá o laudo é o médico. Quem aceita aquela justificativa médica. Isso foi feito em Brasília. Eles foram incluindo um monte de coisa com o decorrer do tempo. Mas existe então uma lista? Existe uma lista. Existe uma lista. E tem médicos que fazem só isso. Tem todo um aparato já, né, cara? As concessionárias têm médico, na hora que vai vender, fala, escuta, você tem? Não. Seu filho quebrou a perna? Não. Você leva sua mãe no hospital? Não. Ah, levo. Então, olha, vai ver tal médico lá que ele te dá um laudo, assim você compra carro em PCD. Caraca, o problema de a gente gravar com o Sérgio é que já as vendas de PCD saem de 15, 20 para 20, 25. Não, 15, 20 já é enorme. Já sai de 20, 25. Pessoal, pô, eu levo minha mãe, minha avó. Era 7% em 2013, 2014. Era 1,5%, gente. Durante anos ficou 1,5%. E aí começaram a incluir várias outras... Agora, uma pergunta que eu ia te fazer, Sérgio. A Ford saiu, pô, e a Ford ficou aqui no Brasil durante mais de 50 anos, né? Era uma montadora tradicional e tudo mais. Tem uma pergunta que depois eu vou querer entrar no tópico mais específico do usuário, da pessoa que tem um veículo Ford, mas a pergunta que eu queria fazer agora é, pô, então é caro para brasileiro o carro, e a montadora vende muito barato frente a outras opções que ela tem ao redor do mundo. Você acha que outras montadoras vão seguir o mesmo caminho que a Ford seguiu no Brasil, então? É difícil saber, porque vai depender como vai evoluir a estrutura de custos no Brasil e quanto uma montadora está disposta a perder ou não no Brasil. A gente não percebe, mas, de novo, vamos falar da Toyota. A Toyota, maior fabricante de carro no mundo, fabricou 11 milhões de carros no ano passado, ela vale em bolsa hoje 330 bilhões de dólares, ela vale 7 vezes uma Volkswagen. A Volkswagen vale 50. 50 é menos que o Mercado Livre, para vocês terem uma ideia. O Mercado Livre vale 75. Então,
as montadoras, e eu já falei isso num outro podcast, mas as montadoras são empresas que valem pouco, porque elas não ganham tanto e elas correm um risco enorme, porque a cada 6, 7 anos você muda toda a tua gama de produtos. Então vamos falar da Toyota. Você, uma empresa grande, tem o mesmo problema que uma empresa menor, que uma empresa média e que uma empresa pequena, que é escassez de pessoas, escassez de talentos.